Pessoal, vamos falar sobre atos administrativos e sobre os elementos, semana 1 do dia 5. Primeira questão, vai falar em regra, os atos administrativos são formais, certo? Em regra eles são formais, que atendem à demanda social da desburocratização. Então o item nosso já está errado. Então a regra são formais, reduzidos a termos, dotados no mínimo de solenidade sob pena de invalidação. A exceção, nós temos exceções aí, então outras formas que não são escritas, nós temos verbais, sonoros e gestuais aí muito presente aí nos agentes de trânsito, ok? Questão número 2. Uma autoridade poderá, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros titulares de órgãos, ok? Ainda que eles não sejam hierarquicamente subordinados, ok? Aqui ele vai falar o que? Desde que lhes sejam hierarquicamente subordinados. Não precisa. Perfeito? Porque pode ter aí outras razões, razão técnica, por exemplo, jurídica, social, econômica, então, ou territorial. Então temos algumas razões aí que podem ser delegadas a competências a outros titulares de órgãos e não necessariamente sejam hierarquicamente subordinados. Quando for conveniente e unicamente. Quando o examinador colocar somente, unicamente, normalmente ele mente, ok? Então vai estar o que? Normalmente vai estar errado, perfeito? Vamos ver? Em razão, então, de circunstâncias técnicas, sociais e econômicas, ok? Então as circunstâncias, vamos apagar esse N aqui, tinha que funcionar o Ctrl Z aqui para agilizar, né? Toda hora eu erro isso aqui. Circunstâncias. Enquanto eu vou escrevendo aqui, eu vou lembrar um negócio. Pessoal, tem uma situação que do edital aí para dois tribunais está para sair aí, que é o TSE e o TJ. Beleza? Mentira. É só para colocar aqui circunstâncias quais? Técnicas, sociais e econômicas, ou então territoriais ou qualquer um acento aqui, mas não tem não. Como é que eu apago aquilo ali? Jurídicas, ok? Então aqui, circunstâncias, elas são 5. Posso lembrar disso aqui. Aí eu conto 1, 2, 3, teve 3, então unicamente já eu conseguiria matar a questão também, ok? Estou trazendo a mais, em cima já estaria incorreto, mas pode cobrar somente nessa segunda parte aí também. Então o todo são 5 circunstâncias. Se ele colocar 5 e forem outras, você vai lembrar desse mnemônico aqui que eu inventei agora para a gente tentar se defender do examinador aí, beleza? Então duas situações que tinham erro aí na questão. Questão 3. Considere a seguinte situação hipotética. Um município estabeleceu que somente seriam concedidos alvarás de funcionamento. Vamos trazer aqui aquela situação, vinculado, e a gente lembra do que? De licença. Então a licença ela é vinculada, então o alvará é uma licença, ela é vinculada desde que atendida aos requisitos, ok? Então de funcionamento de restaurante tivesse instalados exaustores de fumaça. Aqui então o alvará somente seria concedido caso o restaurante tivesse instalado o exaustor de fumaça. Então esse aqui é um requisito, acima de cada fogão industrial, ok?
Na vigência dessa determinação, um fiscal de município atestou falsamente. Esse negócio aqui do exame do CESP sempre está sacaneando os servidores. Esses servidores, se existem, eles têm que ir embora mesmo, para dar vaga para vocês aí. Falsamente que o restaurante possuía referido equipamento, tendo-lhe sido concedido o alvará. Dias após a fiscalização, verificou-se que não havia no referido estabelecimento o exaustor de fumaça. Nessa situação hipotética, considera nulo o alvará, dada a existência do motivo do ato administrativo. Ok? Então aqui nós estamos perante a teoria dos motivos determinantes. Ok? Então, pela teoria do motivo determinante, se foi constatada a inexistência do motivo, o ato vai ter que ser anulado, porque ele é nulo, perfeito? A questão então está correta. Vamos ver? Lá no artigo 2º da Lei de Ação Popular, a Lei 4.717 de 1965, são nulos os atos lesivos aí relacionados à inexistência dos motivos. Se verifica quando? Em duas situações, ou na matéria de fato ou de direito. Na de fato, que é o caso em questão, em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente, ou seja, não existia, no caso em concreto aí, o exaustor, então o ato vai ser nulo, perfeito? Ou então, quando fosse constatado aí matéria de fato, ou então agora de direito, quando for juridicamente inadequado ao resultado obtido, perfeito? Então esse caso aqui é aquela famoso caso que é do desvio de finalidade, que o CESP adora. Qual que é o desvio de finalidade que o CESP adora? A remoção como forma de punição. Então a remoção não tem, a finalidade não é forma de punição. Então está tendo aqui o desvio de finalidade, ok? Questão 4. A forma é um requisito vinculado, imprescindível para a validade do ato administrativo. Então vamos ver aqui. Nós temos lá confiformob, lembra? Confiformob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses dois e esses três. Os dois primeiros são três primeiros são vinculados. E esses dois últimos aqui são podem ser, na realidade, né, discricionários. Então, mas ele está falando da forma, a forma vai estar aqui como vinculada. Então, o requisito vinculado, sim, é imprescindível a validade do ato, ok? Sim, sempre que a lei expressamente exigir determinada forma, ou seja, escrita, por exemplo, para a validade do ato, a inobservância dessa exigência, ou seja, a lei está exigindo e eu estou inobservando o que está previsto na lei, acarretará obviamente que a nulidade do ato. Então a questão está correta. Aqui tem aí os elementos, como nós já falamos aí, o esqueminha para vocês. Questão 5. A questão 5, a meu ver, é a questão mais difícil, certo? Mas ela mata por uma situação muito fácil. Vamos lá. Tendo em vista a aplicação da teoria da realidade, a doutrina administrativa entende válidos os efeitos decorrentes de ato administrativo típico praticado por pessoa investível de forma irregular. São válidos? São válidos. Encargo ou emprego função pública. Mas a questão está errada, porque não é a dita cuja teoria da realidade, e sim teoria da aparência.
Então o erro da questão está nessa teoria, perfeito? Então teoria da aparência. Então veja, função, nós temos função de fato e o usurpador de função pública. O de fato é o que? A pessoa que pratica um ato que ela está irregularmente investida aí no cargo ou emprego. Então os atos são válidos, que é o caso em questão aí, e eficazes. Então veja, aqui está falando de forma irregular, então está falando dessa função de fato, certo? Função de fato. Então essa daqui vai ser a teoria da aparência, e ele está colocando como teoria da realidade, então por isso que vai estar errado. Usurpador de função pública, alguém se apodera indevidamente das funções, das atribuições do agente público. Então o ato que ele vai expedir sequer existe, certo? Então o ato é considerado inexistente. E aqui embaixo eu trago a definição da teoria da realidade, que nem vale a pena eu ler, porque se caiu uma questão para um cargo de apoio específico para o auditor de controle externo TCU, que provavelmente não vai cair em outra questão aí relacionada a isso, porque um cargo é muito específico, então não vale nem a pena. Se quiser dar uma olhada depois aí embaixo, dá uma olhada, ok? Continuando. Questão 6. Concedido um serviço público, então foi concedido um serviço público a uma empresa privada por meio de concorrência pública. Foi estabelecido que a remuneração do serviço dar-se-ia por meio de pagamento de tarifa paga por usuários e por meio de outras fontes provenientes das receitas alternativas. Durante a vigência da concessão pactuada, sem prazo determinado, não pode isso. A administração pública entendeu que por motivos de interesse público, a prestação de serviço deveria ser retomada. Razão de interesse público. Motivos. Então vou grifar o que é importante aqui. Motivos de interesse público. Pronto, volta lá. Razão pela qual, sem pagamento de indenização, emitiu-se na posse dos bens por meio dos quais o serviço era prestado. Emitiu-se na posse ou emitiu-se na posse? E aí, o que é? O certo é emitiu-se mesmo, certo? Não é de emissão, não, é de emitir. Emitir é o que? Se apropriar, ok? Então, apropriou-se na posse dos bens por meio dos quais o serviço era prestado. Então, essa administração está parecendo aquela administração lá da onde que era? Bolívia, que se apropriou lá dos bens da Petrobras, lembra? Então, acho que esse aqui é o caso de lá. E resignada com o ato da retomada, a empresa propôs demanda, a qual alegou que e provou a inexistência dos motivos de interesse público. Agora, isso daqui é o fator determinante, que alegou e provou a inexistência dos motivos do interesse público. Então, agora, estamos perante a teoria do motivo determinante, que o ato vai ser o quê? Inválido, ok? Motivaram a retomada. Então, em relação da situação hipotética, julgue o item a seguir. A inexistência do meu motivo para a retomada expresso do ato determina a sua invalidade. Teoria do motivo determinante, correta a questão aí, então. Então são nulos a inexistência dos motivos aí que foram propostos, então está correta a questão. Questão 7. O exame do ato administrativo revela a existência de requisitos necessários à sua formação. Então, o ato administrativo tem requisitos que podem ser assim discriminados: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Certo ou errado? Certo. Então vamos dar uma relembrada nisso aí. Para quem lembra, passa para frente aí, ok? Mas vamos lá. Nós temos lá os elementos. Quais são os elementos? Confie for móvel. Então vamos colocar aqui: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
A competência são as atribuições do cargo, certo? Então, se ele tem ou não tem, perfeito? Então, competência é quem pode fazer, ok? Quem tem competência. A finalidade sempre vai ser o interesse público, ok? A forma vai ser a exteriorização do ato, ok? Por exemplo, por escrito. E aqui eu analiso sempre o motivo e o objeto de forma conjunta. O objeto é quem? Nada mais do que a ação do ato. Ação, que é o que? O verbo. E o motivo é por que foi realizada a ação. Então vamos colocar aqui um exemplo que vou procurar sempre usar o mesmo para ficar mais fácil aí para nós lembrarmos para a prova. Então aqui está você, louco de bonito aqui, com um chapéuzão aqui, certo? Tá com uma pranchetinha aqui na mão e aqui tá já lavrando o ato aí, tá metendo a caneta aí no povo aí, certo? Então aqui tá a tua calça bonitinha, desenho muito, né, povo? Pode falar aí. Tá, e aqui tá você é um agente da Visa DF. Nossa, cara, o que eu tô escrevendo ali? Eu vou escrevendo pensando em outras coisas e vou escrevendo besteira. DF, Visa DF. Pronto. Aqui agora tem o mercado, certo? Tem uma vendinha lá, uma placona aqui na frente. Aqui dentro tem uma um expositor de produtos. Aqui tá o todo esgualepado meu mercado. Então aqui tá o mercado, aqui tá a caixa eletrônica, tá os valores e bababá, bababá. E aqui em que a pessoa senta aqui dentro, beleza? Então o que acontece? Tem uma situação, se você não colocar chão no chão pro povo passar aqui, você reprova nos testes psicológicos, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai analisar a situação. Aqui nós temos uma situação que é o que? Você constatou que tem produto estragado e eles estão sendo reincidentes. Então, se eles estão sendo reincidentes, agora você vai interditar, certo? Então você vai interditar o estabelecimento. Perfeito? Então agora vamos analisar. Aqui nós temos a competência. Aqui, esse documentinho que você está fazendo aqui, vou fazer um zoom dele aqui, ó, que é a lavratura aí do ato, que é o que? A forma, ok? Interdição é a minha finalidade. E a minha finalidade sempre vai ser quem? O interesse público, ok? O objeto vai ser quem? A minha ação, o meu verbo. Então, quem é o meu objeto? Interditar. Agora, por que
é o meu motivo. Por que que eu interditei? É o motivo porque é do produto estragado. Então aqui está o meu motivo. Então veja, nós temos os elementos aqui dentro agora no ato. Veja, vamos pegar um por um. Competência. Então você tem atribuição para interdição? Está aqui, tem. A finalidade, onde está a finalidade? Aqui embaixo, interesse público, porque eu não posso deixar aberto esse estabelecimento, que ele pode trazer prejuízo aí para a saúde pública. Ok? Forma é a exteriorização do ato, está aqui embaixo. O motivo está aqui, que é o produto, venda de produto estragado, e o meu objeto então foi a minha interdição. Então estão aqui todos os requisitos necessários aí para os elementos necessários para aqui, ó, para necessários, tá feio o negócio, para ter a validade dos atos, ok? Necessários à sua formação. Então aqui são necessários à sua formação, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então ok, questão correta. Questão 8. Competência, finalidade, motivo e objeto são requisitos de validade de um ato administrativo. Perfeito. Questão 9. A motivação é a exteriorização das razões que levam à prática do ato. Não é obrigatório para todo tipo de ato administrativo. Ok? Então, a motivação é a exteriorização das razões que levaram à prática do ato. Sim ou não? Sim. Por que eu coloquei uma casquinha de banana? Porque tem sempre o pessoal que se confunde, é uma coisa chata aí com relação a motivo e motivação. Motivo é o elemento obrigatório do ato, sem estar investido dos pressupostos de fato de direito, justificam que a prática é totalmente nulo. Então é um elemento obrigatório do ato. Lembra ali que nós colocamos lá? Vamos colocar aqui. Qual foi o motivo? Produto estragado. Então esse foi o motivo. Agora a motivação, por sua vez, ela é a exposição de motivos que determinam a prática do ato. Então é a exteriorização dos motivos que levam a administração a praticar o ato. Então é a demonstração por escrito. Então vou demonstrar por escrito que os pressupostos autorizadores da prática do ato aconteceram. Então é o que? Demonstração. Motivação é a demonstração. Certo? Demonstração. Então é o que está previsto aqui na nossa questão. Motivação é a exteriorização das razões que levaram à prática do ato. Então, ok, não é obrigatório para todos os tipos de ato administrativo, correto. Por fim, nós temos a questão 10, que é a competência administrativa. Competência administrativa, ela pode ser o que? Delegada. Ela não pode ser transferida. Ela só pode ser delegada. Pela vontade dos interessados, não. Desde que previsto em lei. Assim como pode ser delegada e avocada de acordo com o interesse público. Tá tudo errado essa questão aí, beleza? Então, vamos para as próximas questões. Um abraço e fique com Deus.